paz de Jesus possa estar presente no coração de cada um de nós. E vamos dar sequência à palestra da noite com o tema Alegria. Para esse tema foram usadas as obras Os Prazeres da Alma, uma reflexão sobre os potenciais humanos, Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Também foi usado as passagens do livro A Carta Magna da Paz, obra A Carta Magna da Paz, por José Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo. É muito bom vivenciar a alegria de encontrar o tesouro escondido no campo da própria alma, isto é, reconhecer o si mesmo, a mais profunda realidade e a vontade de Deus, que sustenta, resguarda e inspira o ser humano a progredir de modo natural e sensato. Todos nós fomos criados pela divina sabedoria do universo para ser felizes, tanto no plano físico como no astral, e certamente por toda a eternidade. A alegria de viver é um atributo natural de toda criatura humana, herança de sua filiação divina. Na realidade, a alegria começa quando somos responsavelmente livres para sermos nós mesmos, quando tomamos o leme de nossa vida nas próprias mãos e deixamos de ser escravos de algo ou de alguém. A bem da verdade, dizem os benfeitores espirituais, toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. Essa é a questão 829 do Livro dos Espíritos. Não há homens que sejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens. Muitas pessoas acreditam que sentindo e pensando como os outros, serão mais aceitas e amadas. Outras pensam que, comportando-se de forma despojada, submissa, débil e servil, evoluirão mais depressa. Elas ignoram que, assim procedendo, estarão perdendo contato com a própria fonte sapiencial, que promove o encontro com a vontade de Deus. A prova disso é o que Paulo de Tarso escreveu aos Romanos: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos renovando vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus. Romanos 12.2. A vontade de Deus, ou Imago Dei, reside nas criaturas e representa um livro sagrado, a ser desvendado na própria intimidade. Sustenta Jung que trazemos em nosso íntimo a imagem de Deus, a marca do si, o si mesmo, o self inglês. Segundo as teorias junguianas, o si mesmo não é apenas o centro, mas também toda a circunferência que contém em si, tanto o consciente quanto o inconsciente. Ele é o centro dessa totalidade, assim como o ego é o centro da consciência. Carl Jung afirmava que o self preside a todo o governo psíquico, é uma autoridade suprema e é considerado a unificação, a reconciliação, o equilíbrio dinâmico, um fator interno de orientação do mais alto valor. Ajustando esses conceitos à nossa fé espírita, podemos dizer que o Cristo é o símbolo do si, mesmo porque se identificou plenamente com a vontade de Deus. O Mestre reconheceu em si o Imago Dei, visto que integrou sua compreensão do mundo exterior com tudo aquilo que é divino em si mesmo. A concepção católico-cristã primitiva da Imago Dei, assegurada na figura de Jesus, expressa em verdade que somente o Mestre retinha a totalidade da natureza divina. Ele é denominado até os dias atuais pela Igreja de Roma de Filho unigênito de Deus. Não marchando ou manchado pelo pecado, por outro lado, a religião romana
afirma que os seres humanos não possuem as mesmas potencialidades celestes que possuía o Mestre. Uma vez que a imagem divina do homem foi danificada e corrompida pelo pecado original, e só será restaurada pela misericórdia do Criador. Entretanto, os guias da humanidade afirmaram a Allan Kardec que os denominados anjos, arcanjos e serafins não formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos. Questão 128 do Livro dos Espíritos. E que todos nós passamos igualmente por estágios na escala evolutiva, sem nenhuma distinção, prerrogativa ou exclusividade. Não podemos conferir a um indivíduo uma criação superior ou especial com relação aos demais. Jesus de Nazaré não é filho privilegiado de Deus, mas um ser que desenvolveu suas potencialidades em altíssimo grau, incluindo-se entre os espíritos que aceitaram suas missões, sem murmurar e chegaram mais depressa. Questões 129 e 130 do Livro dos Espíritos. Superou a condição humana por sua elevação espiritual. É um modelo real que todos nós poderemos atingir, se seguirmos seus passos e exemplos existenciais. O verdadeiro contentamento fundamenta-se no fato de usarmos de forma livre, consciente e sensata a capacidade de ser, de agir, de pensar e sentir. A alegria de viver está baseada na certeza que experimentamos quando reconhecemos que palpita em nós uma tarefa suprema, o self ou si mesmo, que é a capacidade de manter todo o nosso sistema psíquico unido e retificado, toda vez que ele correr perigo de se fragmentar ou desequilibrar. Uma vez que está impressa em nós o imago Dei, estamos em contato com essa totalidade ou poder superior e, portanto, sua presença atrai o ponteiro da bússola interior, que nos indica o porto seguro da vida providencial. Quando seguramos as rédeas da própria existência, assenhoreando-nos da própria vida, vivemos tranquilos e felizes e não mais necessitamos impor, comandar e contratar os outros, nem utilizar compulsoriamente a aprovação e os aplausos alheios para decidir ou agir, porquanto estamos firmados em nosso mais profundo senso de identidade, como a consciência sagrada. Não é egoísmo abrigar na alma uma sensação de aceitação genuína e profunda de nós mesmos, nutrindo uma autêntica autoestima e uma alegria que resulta num sentimento íntimo de vivacidade e contentamento. Essas ideias podem de início nos incomodar ou surpreender, já que podemos associá-las à vaidade ou ao orgulho. Por sinal, escreveu o apóstolo Mateus: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem que o acha e torna a esconder, e na sua alegria vai vende tudo o que possui e compra aquele campo. Mateus 13,44. É muito bom vivenciar a alegria de encontrar o tesouro escondido no campo da própria alma. Isto reconhecer o si mesmo, a mais profunda realidade, a vontade de Deus, que sustenta, resguarda e inspira o ser humano a progredir de modo natural e sensato. Dentro de nós existe um universo ilimitado que, infelizmente, reduzimos ao mundo insignificante de nossos interesses mesquinhos. Quando nos identificarmos com o Criador, e a alegria passará a ser a presença
marcante em toda e qualquer de nossas atitudes. Como também é muito bom termos alegria como experiência de religiosidade. É um valor que não tem preço. Essa sensação da alma, mais do que qualquer outra coisa, contagia e abrange o coração dos homens. A maioria das pessoas tem uma visão distorcida da alegria, pois o confunde com festas frívolas e divertimentos que provocam sensações intensas, risos exagerados, enfim, satisfações puramente emocionais. Aliás, não há nada de errado em ser jovial, bem-humorado, festivo e risonho. Sentir as emoções terrenas inclui-se entre as prerrogativas que o Criador destinou às suas criaturas. Vivenciar a normalidade das sensações humanas é um processo natural estabelecido pela mente celestial. Talvez as religiões fundamentalistas tenham mesclado as ideias contidas nas palavras alegrias e tentação. Na realidade, o mestre ensinava a seus seguidores que vivessem em alegria. Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós, diz Jesus, e vossa alegria seja plena mesmo, né? A verdadeira alegria está associada à entrega total da criatura nas mãos da divindade, ou mesmo à aceitação de que a inteligência celestial a tudo provê e socorre. É a confiança integral em que tudo está justo e certo e a convicção ilimitada nos desígnios infalíveis da providência divina, que sintoniza o homem com o seu Criador e o faz vivenciar um estado de alegria incomparável, que é a alegria da certeza, da confiança. Viver em estado de alegria é estar plenamente sintonizado com nossa paternidade divina, através das mensagens silenciosas e sábias que a vida nos endereça. A entrega a Deus é a base de toda felicidade. A felicidade é um trabalho interior que quase nunca depende de forças externas. Deus representa a base da alegria de viver, pois a felicidade provém da habilidade que percebemos das verdadeiras intenções, da ação divina que habita em nós e do discernimento de que tudo que existe no universo tem sua razão de ser. O homem carrega na sua consciência a lei de Deus, afirmam os espíritos superiores a Allan Kardec, questão 621 do Livro dos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer, o que não deve fazer, e ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Questão 614. A alegria espontânea realça a beleza e a naturalidade dos comportamentos humanos. Cultivar o reino espiritual em nós facilita-nos a aprendizagem de que a alegria real não é determinada por fatos ou forças externas, mas se encontra no silêncio da própria alma, onde a inspiração divina vibra incessantemente. E para completar, no livro A Carta Magna da Paz, José Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, ele nos traz a frase: onde houver tristeza, que eu leve alegria. Ao refletirmos sobre essa soberania da tristeza é que percebemos a gigantesca coragem de Francisco de Assis, que de alma aberta se apresentou ao Cristo para servir neste atormentado fronte. Sabia Francisco de Assis que, como visgo, planta lenhosa, a tristeza tem muita dificuldade em deixar a alma, ou que a alma encontra muita dificuldade para despegar-se da tristeza. Mas, mesmo assim, e talvez por isso mesmo,
é que ele desejou ser o portador da alegria aos tristes. A verdadeira alegria, aquela que vem dos arcanjos da luz, que onde chega imprime seu sinete transformador, alegria genuína, alegria real, não é obrigatoriamente caracterizada pelos estrépitos das gargalhadas ou pelas estridentes gritarias, que simulam no barulho as expressões de entusiasmo, quando quase sempre é mera agitação, que ao passar o estado de euforia momentâneo, dá lugar a uma tristeza de grau ainda crítico. Constitui-se na verdadeira fonte de alegria o conhecimento da verdade sobre o mundo, sobre a vida, sobre as coisas que cercam a existência humana. O domínio do conhecimento, enfim, ainda que gradualmente. Assim, devemos saber o porquê de tanto sofrimento no planeta, comemorar a saúde da alma e do corpo, saber desviar os pés dos caminhos do vício e do crime, estimular, valorizar felizes amizades, ampliando os laços do bem-querer. A ciência disso nos faz encontrar a alegria e nos ajuda a mantê-lo em nós, em nossa vida. Quando aprendermos que é fundamental saber levar alegria, como ensinou Francisco de Assis, em todos os caminhos onde nos apresentemos com nossa atuação, teremos alcançado o nível de altíssimos cooperadores dos planos de Jesus para o planeta, que são os planos da felicidade, os planos da paz para todos nós. Então, amigos, cultive a alegria. A tristeza é marca de pessimismo e insatisfação. A alegria é prova de elevação e serenidade. Quem se dispõe a sorrir com moderação e pureza de sentimentos, passa a transmitir paz, esperança aonde estiver. O azedume provém, outra coisa não aprende senão falta de fé nos desígnios da suprema sabedoria. Sorria sempre, ainda que você esteja atravessando momentos difíceis no turbilhão das lutas terrenas, que às vezes tem de enfrentar. Prossiga buscando paz em teu coração e alegria em teu viver, para que transformes essas lutas em oportunidades de crescimento interior. Alegria em todas as situações, mesmo que as lágrimas encharquem os teus olhos, mesmo que as angústias oprimam o teu coração. Transforma cada lágrima em sorriso e cada angústia em paz interior. Lembre-se, Deus é a fonte das alegrias eternas e você é o Filho de Deus. Por isso, não deixe de alimentar a chama da alegria em seu coração. Muito obrigada a todos, que a paz possa permanecer juntinho de cada um de nós e que essa energia contagiante possa chegar em nossos lares e permanecer por mais essa semana. Muito obrigada!